Seja bem-vindo ao Vem de Carona. Hoje vamos rodar pela cidade para mais um bate-papo especial, trazendo, claro, histórias, novidades, muita conexão com você. Tudo isso com o apoio da Kaiô Mitsubishi Motors de Chapecó, concessionária da Mitsubishi, onde você encontra veículos lançamentos 2025, modelo já 2026, conforto, segurança e tecnologia. Agende já o seu test drive. E não esquece, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal do YouTube, acione as notificações para você receber informações sempre que a gente tiver novas histórias para te contar. E olha só, nosso parceiro para levar todas essas histórias é a Nativa FM 105.7. Sintonize, fique bem informado, ouça boa música. Olha só o nosso quadro Vem de Carona de hoje, que eu estou recebendo, minha amiga Vanessa Nora. Que Gicinei. Prazer, hein? Até que enfim. Até que enfim. 1 ano e meio de tentativas. A gente está tentando aqui para conseguir a agenda dessa moça. Não, mas os dois, assim, né? Porque a nossa vida é tumultuada, é muito corrida, né? Para quem não conhece, muita gente conhece, obviamente. A Vanessa é jornalista, foi apresentadora, é apresentadora, e a gente vai contar um pouquinho da sua história, sua trajetória, que começou aqui em São Miguel. Começou, né? Com certeza, com muito orgulho, né? Que bacana. E voltamos, o bom Seja filho a casa torna, né? Seja bem-vindo ao Vem de Carona. Obrigada, um prazer, viu, Gicinei, estar aqui com você também, né? Nos conhecemos aí, não dá para falar em anos, porque a gente vai entregar a idade. Acho que é melhor não, então. Que bacana. Mas desde os tempos da rádio, né? Que legal, Exato. Momentos bem legais, né? Nossa, que legal. E claro, gente, a bordo desse Mitsubishi, mais um entrevistado para a gente contar a história. Como eu sempre digo, são as histórias que conectam as pessoas, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória da Vanessa. Vamos lá. Também na parceria com a Nativa FM. Luxurious. O mercado de luxo tem um novo protagonista. Chegou o Outlander, o híbrido carregado de luxo. Bom, Vanessa, a gente estava falando aqui já que tudo começou aqui por São Miguel, né? E foi no rádio. No rádio, isso aí. Me formei também aqui em São Miguel, né? Me formei aqui em jornalismo, então na UNOESC, e eu sempre gostei muito de rádio. Meu pai, né, do meio, canta, toca violão, se apresentava, né? Então, assim, eu acho que tem essa foi te coisa. instigando. Isso, e aí, em comunicação, né? Acho que eu sempre fui muito ligada a isso, sempre gostei de me comunicar, então por isso a escolha também do curso, né? Na época de jornalismo. E aí veio, né, a formação e também o trabalho na rádio, então as portas se abriram e é incrível, né, porque a rádio é apaixonante, né, a rádio é viciante, eu diria assim, né, então claro, no começo, hoje quando a gente para pensar, né, como tudo começou, cada passinho era uma vitória enorme, cada comercial gravado, eu ficava muito empolgada, muito feliz, e aí a questão da voz, né, dos ajustes, hoje a gente vê o quanto a gente evoluiu, né? E vai aprendendo. E é assim, acho que é o curso da vida, né? Eu acho que meio em tudo que a gente faz, né? Que legal que a gente consegue observar essa evolução, né? E o rádio já estava na tua veia, na tua mente, quando você começou a fazer jornalismo? Ou... Sim, e até porque, assim, na época lá, né? Imagina, a gente muito jovem, né? Sim. Quando estava estudando jornalismo, que eu sonhava com TV. Eu sonhava, eu sempre gostei também, pensava, nossa, será que um dia eu vou trabalhar na TV? Só que eu sabia que era um pouco mais distante, digamos assim, teria que mudar de cidade, aí pela questão dos pais, né? Eu era nova, então eu pensava muita coisa, né? E inclusive até, né? Sempre instigada também e com o apoio do Eduardo, que na época era colega de trabalho, né? Exato. O Eduardo, eu sei que foi um grande parceiro aí, em todos os aspectos, né? Mas falando profissionalmente também, esteve ali junto contigo. Com certeza, e aí sempre apoiou, e vamos lá, e como eu falei, assim, acho que o primeiro, eu lembro como se fosse hoje, o primeiro programa de rádio que eu fiz foi, posso falar, né? Pode, na Raio de claro. Luz. Na Raio de Luz.
uma gravação que a gente fez ali, né, nossa, eu fiquei, me deu dor de Nervosa. barriga, porque era uma coisa mágica e como eu falei, os pequenos passos que a gente vai dando lá no início, é sensacional a gente começar, né, aquele começo frio na barriga, então o primeiro programa de rádio na Raio de Luz foi emocionante, assim, eu fiquei muito feliz, foi um misto de sentimentos e aí foi indo, né, a gente vai aprendendo e o tempo foi passando, aí veio a formatura e oportunidades, aí, me mudei pra Xanxerê, lá surgiu também uma oportunidade em uma rádio, Você foi pra rádio pra também. rádio também lá em Xanxerê. Quanto tempo chegou a ficar aqui em Samiguá? 2 2 anos, anos. 2 anos na Rádio 113. E aí, fui pra Xanxerê. E eu conciliava lá, daí opa, lá já tinha TV, né, então assim, Começou a ficar perto daquele teu perto do meu ideal, sonho, do isso. sonho. E aí, como eu falo assim na evolução, que é muito maluco a gente pensar assim, também incentivada pelo Eduardo, o Eduardo já trabalhava na TV na época, né, Sim. então Quando vocês se conheceram, o Eduardo já tinha uma experiência já, em veículos de comunicação, já, né. isso, em O TV e Eduardo, rádio. que é esposo da Vanessa, também é Isso. jornalista, muita gente Isso, conhece. o Eduardo Cristófoli. Então, ele já trabalhava na rádio há muito tempo, né, muitos anos, e aí na televisão também ele fazia algumas coisas, já tinha feito alguns programas específicos, né. E enfim, e aí ele foi convidado para trabalhar, ele se mudou para Xanxerê antes que eu, e aí surgiu essa vaga para rádio lá também, aí eu também fui. E com a possibilidade a gente foi namorando a TV, né, no meu caso, Claro. assim: "Ah, vamos tentar", e surgiu uma brecha na previsão do tempo, lá. Olha, pô, foi legal No já. Que bacana, Né. gravado, uma previsão do Sim. tempo gravada, né, e eu lembro na época também uma coisa que chama eu ganhava R$ 300 pra apresentar a previsão do tempo, então Nossa. assim, né, sabe, assim, hoje a gente para e analisa, assim, né, poxa, tudo tem um começo. Então Tudo, assim, ó, tudo a gente tudo. precisa começar, acho que, principal mensagem, assim, também, né, pra quem, tá acompanhando, é isso, tudo tem um começo, o começo nem Sim, sempre vai ser fácil. sim. Então, mas o salário, imagina, era, né, ali, e eu trabalhava na rádio, também não era muita coisa, e eu iniciei também num jornal impresso, pra dar conta, porque eu tinha Sim, aluguel, né, meus pais me ajudavam também, sim. então tudo era Infelizmente, a nossa área, para quem atua, ela é um pouco ingrata financeiramente, isso, porque você dedica bastante tempo. é, Mas, como você falou lá atrás, né, assim como o rádio, a comunicação por si só, ela encanta muito, ela envolve isso. muito, né. Então foi assim, aí comecei no jornal impresso, então eu conciliava, aquela loucura, jornal impresso na rádio era de madrugada muitas vezes, né, tinha horários ali que porque a rádio era 24 horas, então tinha o período, 2 até às 6 da manhã muitas vezes, meia-noite às 4 e aí tinha que ir se adequando, né. E também eu coordenava na época a equipe de radialistas lá, assim, né, dos Sim, locutores. E foi uma loucura, mas até que não deu para conciliar tudo, eu acabei saindo da rádio, porque aí já já surgiram tinha. outras, brechas na TV. "Ah, já que você tá aqui, vamos fazer um freela, vamos fazer, né, um Uhum. freelance aqui, alguém tá de férias", e aí eu fui indo, e eu aproveitava, agarrava aquelas Todas as oportunidades, oportunidades. isso, né, tudo que surgia eu queria aprender mais e mais. E a gente passava, né, horas e naquela época também, os plantões a gente ouvia o bombeiro ou a gente recebia ali no grupo, saía, não importava a A hora. hora. Era meia-noite, 1, 2 da manhã, tinha que ir acidente, principalmente, que fazia muito, né, acidente de trânsito, coisa Principalmente ruim. veículos que não estão nas capitais, geralmente as ocorrências policiais elas fazem parte de boa parte da grade de um telejornal, né. Isso aí, na época muito mais. Aí, foi assim, eu fui, ocupando pequenos espaços, agarrando as oportunidades, né, e fui fazendo e fui ganhando um pouquinho mais de espaço aqui, um pouquinho ali, até que surgiu a apresentação do Vermais, que é um programa, uma Uma revista revista. eletrônica, isso. Nossa, aí era o que eu gostava realmente de fazer, porque era o quê? Isso lá em Música, em Xanxerê. Xanxerê, Aham. entretenimento, aí era uma mistura de tudo mais alegre, né, eu não tinha aquela Sim, parte sim. ali, mas nos finais de semana eu ocupava os plantões também policiais, mas enfim, o dia a dia era um pouco mais leve, né, eu gostava muito de Sim. fazer. E assim foi, aí depois nós mudamos, eu mudei, o Eduardo foi antes para então a NSC, né, que hoje é Aham. NSC, em Concórdia. A partir dali, ele ocupou uma vaga na sucursal. Eu fiquei ainda um tempo em Xanxerê, mas logo depois ele foi chamado em Chapecó. E aí surgiu essa vaga em Concórdia. Opa, acho que eu vou me candidatar para lá. E passei. E fui, fiz, né, todos os testes, que era bem rigoroso para Sim, conseguir. sim. Fiz os testes, passei, fui para Concórdia. Aí lá, e o Eduardo em Caramba. Chapecó. Aí
surgiu depois de um tempo, surgiu um ano, eu acho, surgiu uma vaga em Chapecó também. O repórter, precisamos disso. Faz todo o processo seletivo, prova, parecia uma prova de vestibular. Sim, sim. Provão, redação, era uma coisa louca. Consegui passar também, bora para Chapecó. Nossa! Aí fiquei em Chapecó, ficamos em Chapecó, e aí surgiu a oportunidade em Joaçaba. Na época, a TV de Lages se desmembrou e foi também com uma emissora para Joaçaba, que antes era só sucursal, foi como emissora. Vamos para Joaçaba? Vamos tentar, vamos experimentar coisas novas. Acho que a gente tinha muito esse espírito assim, Mas né? que bacana isso, né? Porque vocês ali, os dois, muito parceiros, né? Apoiando um o outro o Um tempo outro. todo, Exatamente. mudando de cidade, de repente um numa cidade, o outro no Loucura. outro, daqui a pouco os dois juntos de Porque novo. aí passou a ser o combo. Compra um, leva dois. Aí, Entendi. aí tinha que ser. Não, né? Porque aí, claro, a partir Chegou do um momento, sim. as cidades mais longe. Assim, não, Sim. agora não tem mais como, né? Não vai ser Sim. viável pra gente, né? Ficar Sim. só um, enfim. Claro. E aí a gente realmente surgiu a vaga pros dois em Joaçaba, nós fomos. E aí foi bem bacana também, um período bem legal, toda a área de Centro-Oeste, ali Lages, toda aquela a parte da serra, né? Paisagens encantadoras, então registros muito legais. E depois de Joaçaba surgiu a oportunidade para Blumenau, Nossa. na NSC. Bem aí próximo mais um da capital cenário, já. um cenário muito legal, diferente, né? Culturas diferentes, culturas novas. E foi uma das cidades que eu mais amei trabalhar, amei estar. A cidade muito linda, bom de estar, as pessoas. Fantástico, assim, foi um período muito legal. A gente construiu histórias lindas, assim, né, com contatos legais, conhecemos pessoas muito bacanas também, então foi um período bem legal, acho que pros dois, assim, da nossa vida, né, carreira e vida pessoal também, assim. Claro. Amigos, né, pessoas que a gente tem contato até hoje, que a gente conversa, então foi bem, bem bacana. A Oktober a gente pôde experimentar de perto, encantador. E aí, novamente surgiu mais uma oportunidade, que é Florianópolis. Poxa, né, chegamos na capital, Agora. que é E legal isso que você está falando, olha só, para quem está começando na área, você deu a dica antes, mas outra coisa, é passo a passo, né? Passo Você a passo. foi galgando, mudou de uma cidade, foi para E outra. comendo grama em muitos casos, assim, né? Não Sim. foi fácil, não foi tudo assim, ai, que lindo, você chega em um lugar, já Sim, estendem sim. tapete vermelho, não. Agora já vai para o outro, não. O negócio né, foi intenso, assim, né? Teve muito choro, porque aí eu tava longe da família, eu sou muito ligada à família. Então, assim, assim, eu sempre liguei pra minha mãe mesmo, conversei com ela todos os dias, independente de onde eu estivesse, eu falava com a minha mãe todos Sim. os dias, porque eu tenho uma ligação muito grande e pra Claro. mim era muito importante aquilo, né? E aí ali em Floripa a gente viveu também um período muito legal, conhecemos pessoas, construímos, né, mais uma parte da nossa vida profissional, assim, que eu acho que foi bem importante. Passei a ser apresentadora, então, de um jornal estadual, né, uma responsabilidade muito grande, né, a oportunidade que a gente agarrou também, assim, vamos lá, vamos em frente, né, e vai dar tudo certo. Eu acho que deu, né, no período que foi, aí veio a época da pandemia. E na época da pandemia, eu passava ali, eu já tinha um tempo antes descoberto endometriose, né, que eu tinha endometriose. Eu queria ser mãe, mas aí veio essa notícia, Sim, assim, né, da endometriose. Aí, cirurgia, então foi um período meio, né, Mais assim, tenso. de incertezas. E aí, poxa, daí eu ficava pensando, o que vale a pena na vida, né? Meu Deus, a gente tá longe da família, e eu Eu quero ser eu mãe, quero quero ser mãe, constituir a minha. como é que vai ser? Enfim, resumindo, conseguimos engravidar. Nossa. Aí foi uma alegria muito grande de toda a família, e um medo também muito grande, porque é a época do Covid. Fui Covid. afastada, passei a trabalhar de casa, né, home office, fiz tudo que precisava dali, gravava as reportagens ali, improvisamos um mini estúdio. Eu lembro de um. Isso aí, então foi também naquela loucura. E aí quando a Maria nasceu, a Maria Antônia, que hoje tá com quase 5 anos, aí eu acho que foi o divisor de água. Nós pegamos Covid, Eduardo ficou bem mal, eu Nossa. fiquei muito ruim, a pequena também teve, minha mãe Sim. estava lá, teve Covid. Foi, assim, Bem né, difícil. traumático, bem difícil. E aí eu acho que a gente começou a colocar na balança, assim, poxa, a gente tem uma filha que a gente tanto sonhou. E aí a gente vai ficar por aqui, longe de todo mundo, ou né, o que a gente vai fazer? Passaram-se 3 meses, estava quase voltando a trabalhar, vim pra cá,
para descanso na casa Sim. da minha família, em São Miguel, aqui, né, que todos os Assim, familiares do Eduardo e tal, para passar os últimos dias, assim, curtir a família. antes de voltar. Cara, fechou aeroporto, tava com passagem comprada, fechou rodoviária, o ônibus não circulava mais, eu Nossa. não conseguia voltar para lá. E eu e o Eduardo conversando, né, Sim, sempre, sim. várias vezes ao dia, e o Eduardo lá sozinho, acho que ele também, né, Você ficou também ficou mal, assim. Ele falou: "Cara, a gente vai ficar aqui nessa a gente não sabia quanto tempo ia durar o Covid, né, com quanto tempo vai, como é que sim, vai ser?" estava tudo muito incerto. A gente: "Vamos voltar, vamos voltar". Pedimos demissão. Nossa, que Decisão decisão difícil. difícil, chorei 5 dias mais, porque aí, né, uma decisão a gente gostava muito de todo mundo que nos abriu as portas lá, Sim, então a gente tinha um espaço legal, a gente tinha construído, né, uma história sim, bacana, mas assim, a gente sentiu que era hora de voltar, e voltamos, assim, com o coração leve, né, sim, com a certeza de que estar próximo à nossa da família nesse família. momento, seria muito importante para nós, né, com a nossa pequena um barulho aqui, né, Não no tem cinema. problema. Isso, tá gravando aqui, Tá tá tudo gravando. certo. Aí, a gente entendeu que esse era o momento de ficar perto da nossa família, com a nossa pequena. A gente lutou tanto para ter ela, né, Sim, foram, dias de muita luta para conseguir, incerteza se a gente claro, poderia ter claro. filho ou não, e aí a gente conseguiu, e aí a gente resolveu voltar para conseguir ficar perto e até, porque a gente sabe que vida com criança, É a mais gente difícil. precisa de uma rede de apoio. Poxa, Sim, lá nós sim. estaríamos, sozinhos, sem Sozinhos. familiares, então tudo ficaria mais fácil. E foi que aí que a gente decidiu voltar. E estamos aí, daí tivemos outra filha, conseguimos engravidar, né, Ah, mais um milagre aí então, nossas 2 meninas, e hoje a gente tá aí, que nessa vida maluca, agora, nessa correria. nossa, que doideira, né, porque se você for avaliar, vocês conseguiram galgar, posições Uhum. muito importantes com o talento, com o profissionalismo de vocês, com o esforço e muita dedicação, Sim. que a gente sabe como é no dia a dia. Uhum. E o que você acha que foi mais difícil, você entende que foi mais difícil nessa trajetória toda? Eu imagino que a decisão Uhum. de não é nem abandonar, mas deixar para trás, pelo menos temporariamente, algo que se sonhou muito, mas por Uhum. outro lado vocês tinham um outro sonho que ainda era maior, né. Isso, eu acho que é difícil, não é fácil, só que eu acho que quando chega um momento da vida em que a gente vai amadurecendo, né, Jucinei. É, Acho que a gente pensa de uma forma antes de ter filho e depois as coisas mudam totalmente. totalmente. Foi isso que aconteceu. Ali a gente entendeu que realmente, assim, vamos muita gente, nos julgou assim: "Poxa, mas Sim, vocês vão voltar, vocês vão". Não, eu acho que a gente não deu um passo para trás. A a gente gente só deu fez uma escolha diferente. isso, e nós acho que essa escolha nos fez dar muitos passos à frente, né, Claro. com a criação da nossa filha em um ambiente mais Uhum. seguro, mais livre, a gente Com sabe, a olha as cidades família. que a gente está, né, Descanso, São Sim, Miguel, que é no caso sim, das nossas sim, famílias moram, então é muito mais tranquilo, assim, compara como iria ser lá em Florianópolis, sim, né, sim. então assim, com a família por perto, então acho que são momentos na vida, são fases. Nós aceitamos isso, entendemos que é essa fase, a gente precisava Claro. disso. E acho que foi a melhor decisão que a gente teve. E aqui também muitas outras portas se abriram, né, pra gente. Estão se abrindo, a gente tá, né, eu digo que a minha maior missão e hoje minha profissão é ser mãe, assim, né, a primeira, porque eu Claro. fico com as meninas na parte da manhã, priorizo isso, claro, quando tem, né, Uhum. algum outro Sim, trabalho, serviço, sim. enfim, a gente vai adequando, chama a avó, e aí as vovós estão sempre à disposição, graças a Deus que a gente pode contar com isso. É aquela rede que você A falou, rede de né. apoio, que é fantástico, assim, né, não tem como não agradecer essas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, né, minha mãe, minha sogra, os tios que estão sempre por perto, então que fazem a diferença mesmo na criação das nossas meninas, né. Mas de qualquer maneira, parando para pensar, olhando de fora, Uhum, sem sentir as emoções que uhum, vocês sentem para que levou vocês à decisão e que eu uhum, entendo uhum. completamente, você praticamente passou por quase tudo que a profissão podia te dar. É, Mesmo que temporariamente em cada uma das fases, sim. você pôde experimentar um pouco de tudo, né? Isso aí, pude experimentar e sou muito grata a isso. Sabe, o que eu sempre fiz, como a gente estava falando antes, assim, eu aproveitava mesmo as oportunidades, né, a gente Sim, dava: "Não, vamos lá, vamos tentar, vamos ver o que que vai ser".
Já fiz jogos para Sport TV, por exemplo, né? Sim. Eu entendo muito em futebol. Eu quase não entendo em futebol, mas tinha ali a oportunidade. E o Eduardo, ele é um cara meio maluco. Você Não, conhece o Eduardo? não, se existe alguém criativo nesse mundo, E aí, e uma cabeça desse tamanho para pensar um milhão de coisas, é ele. e aí ele, vai! Eu falava, Eduardo, Eu vou- quantos jogadores mesmo? Cada lado, assim, né, brincadeiras à parte, mas Sim, assim, sim. eu precisei entender um pouco daquilo para que eu pudesse. Uau. Já fiz futsal com o Falcão, né, ali na quadra. Sim. Meu Deus, eu falava, gente, eu não sei, mas vamos lá, mas vai dar certo, né? Eu sempre encarava assim, não, vamos tentar. Vamos tentar. E aí, mais do que correr atrás do jogador na época, o Barcos, do Grêmio, lá, e eles não respeitavam por ser, acho que até mulher, né? Enfim, Sim. Barcos. Daí o meu pai falou, meu Deus, eu assisti, tu tava gritando atrás do jogador. Então, assim, né? São coisas que, mas como você falou, pude experimentar algumas coisas e também, claro, tem a questão da identificação. Sim. Algumas coisas a gente se identifica mais. Claro, E claro. outras nem tanto, mas pude experimentar, assim, um pouquinho de tudo. Que legal. Que joia isso tudo. Agora, isso significa que eu sei que você ainda faz alguns trabalhos paralelos sempre que possível. Isso. Você, para quem te conhece, sabe que tu tens um talento muito grande, principalmente falando Obrigada. do vídeo, né? Uhum. Se comunica muito bem. E o que tem pela frente? Nos projetos, está, quem sabe, um dia voltar? Vou ser bem sincera, assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã, Verdade, né? verdade. Mas hoje, eu vou te falar, isso não passa pela minha cabeça, Olha só. né? Assim, hoje não passa, porque eu acho que é a fase que a gente tá vivendo também. Nós temos uma menininha muito pequenininha, que é a Duda, Eduarda Maria, de Sim. 2 anos e meio. Então, assim, eu não me vejo, assim, hoje, né, na rotina maluca que é o jornalismo diário, sim. né? Então, assim, como você falou, a gente segue em parceria com a TV de Floripa, a gente Sim. produz materiais, né, aqui da região, podemos mostrar aqui a nossa região, né, tudo que tem de lindo aqui, de bom, que a região oeste pode né? produzir, pode mostrar. Então nós temos ainda, a gente acabou de produzir um programa especial, né, o Agro Saúde e Cooperação, aos domingos, então a gente acabou de mostrar recentemente. Então a gente segue assim com parcerias, e desse jeito que tá legal, porque eu acho que se a gente, eu não me vejo hoje mudando novamente de cidade, na idade que as meninas estão. Sim, Talvez sim, futuramente, Sim, né? A sim, gente não sabe sim, como vai sim. ser. Mas hoje acho que elas ainda são pequenas. Eu preciso muito do apoio ainda da minha família, sabe? Eu acho que é ainda muito fundamental, assim, e eu preciso. Eu falo assim, ó, não sei quem dá jeito sozinho, mas Eu preciso. eu preciso do apoio, assim, porque eu acho que realmente, né? Já dizia um pensador que para criar uma criança é preciso uma vila inteira. E eu acredito muito nisso, assim, sabe? Eu acho que o apoio tudo se torna mais fácil, para todo né? mundo. Para todo mundo. E E acho que o próprio desenvolvimento da criança, né? e elas estão cercadas de muito amor, né? Com os avós, com toda a família por perto, então acho que isso não tem preço, né? Que Então, legal. é Bom, isso. eu não posso deixar de falar com você, embora você viveu isso também, e de alguma maneira ainda continua ligado, principalmente com redes sociais. Uhum. Como é que você vê essa questão das mídias sociais hoje para o jornalismo? Porque você também, assim como eu, pegou uma época em que havia apuração, havia uma Uhum. preocupação, e hoje a gente vê tanta gente que faz, entre aspas, o papel do jornalista na rede social e que gera tantas dúvidas. Como é que você Uhum. enxerga isso tudo? Eu respeito todo tipo de criação de conteúdo, né? Claro, Respeito claro. muito, acho que cada um tem espaço Para todo para todo mundo. mundo. Só que eu acho que é preciso ter muito cuidado, né, Jucinei, com o que você Sim. fala, com o que você mostra. Então, e tem público para tudo, para o Claro. engraçado, para o mais Sim. sério, né? A É gente sabe verdade. disso, que tem público para tudo. E aí, né, a gente vai, se eu te disser assim, assim como na televisão, por exemplo, eu não me identifico com certos Sim. tipos de conteúdo, Sim, estilos de conteúdo. comunicar, Sim. estilos de comunicar. Mas tem quem se identifica e eu, como eu falei, acho legal, bacana, aplaudo, assim, né? Acho bem legal. Só que acho que principalmente quem consome essa comunicação, tem que ter cuidado, né, com o que você Sim. vê. Quem está fazendo tem uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Com o que você está colocando, da maneira que você está colocando no ar, né? Então, acho que Mas abriu portas. Abriu muitas né? portas, com certeza, abriu muitas portas, né? E isso é legal, é como eu falei, mais gente, e acho que fez com que as pessoas também
tivessem É. um tino diferente para a coisa, Sim. né? Ah, vamos se atualizar nisso, a gente precisa mudar o jeito de comunicar. Isso é muito legal. E é legal porque quem tá ali, presta atenção na informação, chama tanta atenção, porque às vezes a gente vê pessoas que nunca, jamais saberiam o que é um off, o que É, é um VT. Hoje, as hoje pessoas comuns na rua, elas sabem o que é isso. narram, né, faziam a É, gravação ali. exato, a Exatamente, linguagem do jornalista. E é importante que exatamente. isso facilita também a compreensão da informação que está sendo exposta. Você sabe se Isso, aquilo foi de alguma maneira manipulado, se não foi, se isso foi aí. criado com base em informação, séria. Uhum, uhum. Então, que legal. Bom, olha, eu quero te agradecer imensamente por compartilhar um pouquinho da tua história. Eu acho que eu Eu falei se demais, né? Não. Você sabe que eu sou um fã seu, fã do Ah, da do do mesma Eduardo, a forma. gente trabalhamos, rapidamente Juntos. juntos, mas sempre acompanhando de perto o trabalho de vocês, e é tão legal quando a gente vê alguém que consegue construir essa trajetória, e uma trajetória tão legal, e que serve de inspiração para as pessoas. Que E bom. eu sempre trago aqui, Vanessa, a ideia é trazer pessoas justamente, que construíram uma trajetória legal e que tiveram desafios para mostrar para as pessoas que nem tudo é fácil. Olha tudo que você me Não, relatou aqui, mas, mesmo você falando com todo esse entusiasmo de cada passo, sim. deu para sentir que não foi fácil. Não, teve muito choro, né, eu acho que a primeira grande mudança, principalmente quando eu saí da casa dos meus pais, assim, eu até precisei buscar ajuda, inclusive, né, em psiquiatra, porque eu fiquei, assim, acho que eu entrei meio que uma depressão ali, porque foi Mas é difícil, muita né. coisa, Foi né. difícil, muita mudança, enfim, né, foi bem complicado, assim, o início de tudo ali, mudança de cidade, né, não foi fácil, só que se a gente quer buscar alguma coisa, acho que a gente tem que tentar, e eu sempre soube que eu teria lugar para voltar, então acho que isso que me manteve Isso é assim, né, mais "Não, eu seguro. vou tentar", mas eu sei que se não der o que pode acontecer, o pior que pode acontecer é não dar Dá certo, é certo. o que eu sempre pensei, mas a tentativa você fez, então eu sempre pensei muito nisso, né. O que pode acontecer de ruim é não dar certo e você sabe que se não der certo você tenta de novo, espaço tem, trabalho vai ter, né, independente do lugar, Sim. mas você vai dar um jeito, então sempre isso que eu pensei, assim, sabe. Foi nesse Importante tempo que eu pensei. você realmente correr atrás dos seus sonhos. É. Às vezes pode ser que não dê certo, pode ser que você Isso, descubra no meio do processo que não que é não é aquele o sonho aquilo. realmente. Pronto, muda a rota, Ai, volta, né, e vai. Mas a maternidade acho que também ela mudou muito, assim, a minha visão, né, a minha vida. Hoje a gente vive para as crianças, né, e sim, acho que muito mais também enquanto eles são pequenos, né, mas a tua vida tem outro sentido, né, a tua vida muda mudou completamente, completamente. e hoje, acho que como eu falei, a minha missão mais linda e mais árdua é ser mãe, acho que eu me dedico, né, tudo que eu posso fazer por elas eu faço, né, eu me entrego, assim, abdicamos, assim, um pouquinho, né, da carreira, Sim, mudamos, sim. acho que para beneficiar elas, a gente também foi muito beneficiado, mas pensando muito nelas, então acho que vai Que vai valer a pena futuramente, né, que imagino que sim. com certeza vai. Eu acho que, elas em especial, o dia que elas puderem entender tudo isso que É, aconteceu, elas vão ter um orgulho muito grande de ai vocês. tomara. Porque, sim, quem está de fora e olha: "Pô, como é que vocês tomaram uma decisão dessa?". Você estava na fase na melhor fase, É, né, profissionalmente falando, profissionalmente sim, falando, sim. mas, com outros sonhos estava ali, foi realizado e É, que bacana. isso aí. Sucesso para você. Obrigada, Que viu. prazer recebê-la. Prazer foi meu, obrigada pelo papo. Desculpa falar muito assim, mas a gente se empolga. Com certeza a tua história se conecta com muitas outras Que bom. e ajuda muitas outras, quem sabe, tomar decisões que aparentemente não são fáceis, né. Por mais É. que você tenha a certeza que o melhor era cuidar, Uhum. da sua família, dos seus filhos, é uma decisão difícil, É, porque você estava com 2 sonhos na balança, e agora, né? né. O que fazer? É, mas que legal, que bom. Gente, É isso aí. se você gostou, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. Se você não segue a gente nas redes sociais, siga também. Toda semana um convidado novo a bordo de um Mitsubishi para a gente falar e contar as histórias. Isso aí. Até Tchau. já, gente. Até. Luxurious.
O mercado de luxo tem um novo protagonista. Chegou o Outlander, o híbrido carregado de luxo.